Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Olha isso. E o outro trecho está no capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em graça, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Pedes-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Jonas, a história dele é conhecida de todo mundo, acho que até do Bernardo, né? Nunca ouvi falar da história do Jonas, não? Jonas é uma história. Eu vou aproveitar, vou pegar carona que eu vou contar pro Bernardo a história do Jonas. Mas depois a mamãe conta melhor, a mãe sabe contar a história melhor do que ele. Tá? Isso. Então, foi um homem que Deus mandou pregar para uma cidade. Aí ele falou assim: eu vou. Só que ele não foi pregar para a cidade, ele fugiu. Eu vou pregar para a cidade coisa nenhuma. Aí, quando ele fugiu, comprou uma passagem no navio no meio do oceano, começou a haver uma grande tempestade e os marinheiros, digamos assim, começaram a imaginar que aquilo tivesse a ver com algum pecado daquele pessoal. E eles falaram: ó, alguém que está em pecado. Aí o Jonas fala para os companheiros do navio, né? Olha, isso tudo está acontecendo por minha causa, então se vocês me jogarem no mar, esse problema vai se resolver. Então eles jogaram Jonas no mar, a tempestade passou e o Jonas foi descendo o mar adentro, até que veio um grande peixe e engoliu Jonas. Que não era baleia, como a tradição acredita, era um peixe que conseguia engolir uma pessoa inteira, tipo um cachalote. Né? É um peixão que tem uma boca de gigante. Que tem um tubo digestivo imenso que cabe uma pessoa. Que existe nos oceanos também. Parentesco lá das baleias. Aí o Jonas ficou 3 dias dentro da barriga desse peixe. E lá dentro ele clamou a Deus. O peixe foi e vomitou esse profeta. Na hora que o profeta caiu na areia, Deus falou para ele de novo: e aí, Jonas, vai dar para fazer agora o que eu te pedi? Para pregar para o povo lá de Nínive? E o Jonas foi e pregou assim, achando que estava abafando, falando que Deus ia destruir a cidade em 40 dias, que tudo ia virar uma desgraça só, se aquele povo não se arrependesse. Só que ele deu uma má sorte, porque o povo entendeu a mensagem dele e se arrependeu. Aí ele ficou muito bravo porque o povo se arrependeu. O quê? Eu prego isso tudo para esse povo todo se converter? Ficou com raiva da pregação dele ter dado certo e pediu a Deus a morte. Eu prefiro morrer do que ver isso aí. Aí Deus deu uma liçãozinha de moral para ele. Falou assim: você está preferindo morrer do que prestar atenção no povo que eu quero salvar? Aí Deus fez com que uma planta perto dele crescesse rápido. Ela cresceu, sei lá, coisa de 1 ou 2 dias. E ele ficou lá na sombra e água fresca, esperando a cidade se arrebentar toda. Mas no dia seguinte Deus fez um verme comer a planta. O verme consumiu a planta todinha. Aí o Jonas ficou bravo de novo, falou: eu prefiro morrer. Aí Deus falou assim: mas é razoável essa sua raiva? É razoável sim até a morte. Ele ficou bravo, ele percebeu que ele falou assim: é razoável assim, ou seja, eu tenho razão até eu morrer. Aí Deus falou: Jonas, olha só, você está com dó de uma plantinha, você ficou com raiva porque eu deixei uma plantinha morrer, porque você ficou no sol, ele não estava nem com dó da planta, ele ficou com raiva porque ele perdeu a sombra para ver a cidade ser destruída. Né? E agora você não quer que eu fique comovido com um povo que se arrependeu ouvindo a sua pregação? Então, Jonas, já que você gosta tanto de planta, vai plantar batata, e Deus lá. Né? Deus não falou assim com Jonas, mas é meio que dizendo isso, sabe? Por conta da dosinha da plantinha, Deus mandou ele plantar batata. Aí, essa é a história do Jonas. Aí a gente pergunta: por que tem uma história dessa na Bíblia, né? Primeira coisa, é importante a gente entender que o livro de Jonas, ele não tem
ele não é um livro profético, mas ele não é como os outros que estão narrando de maneira direta o poder de Deus na vida do profeta. Na verdade, é uma história possivelmente contada por uma terceira pessoa, embora chame o livro de Jonas, porque a história é do Jonas. É uma biografia, porque não está contando exatamente, não está mostrando Deus falando com o povo, não está mostrando o povo se arrependendo, o povo buscando a Deus, mas está mostrando como que o profeta reage àquilo que Deus mostra a ele. E o próprio nome Jonas, não sei se vocês sabem, é um nome que significa pomba. É um nome muito comum em Israel. Geralmente as mães, o bebezinho nascia e a mãe olhava assim, ai que coisa mais gostosa, uma pombinha aí, chamava o menino de pomba. Entendeu? Aí na nossa cultura, pomba, né, virou exemplo da paz, às vezes virou exemplo de lacração e tal, mas pomba era um nome carinhoso que as mães davam para o profeta, pombinha. E aí esse profeta que tinha esse nome tão fofinho, pomba, ele na verdade tinha um coração muito duro. As pessoas estão contestando se esse livro foi verdadeiro, porque tem muita coisa assim fantasmagórica no livro, né? O homem ser engolido por um peixe, né? Quem vai acreditar numa história dessa? Ou que Deus vai fazer por uma cidade isso tudo com um ser humano. Mas a verdade, o capítulo 1 de Jonas deixa bem claro que ele foi da época do rei Jeroboão, no século 9, século 8 a.C. E na época desse rei Jeroboão, ele parecia o Trump. Era um cara que era meio imbecilzão, mas que deu muito poder e dinheiro para poucas pessoas de Nínive. O que é Nínive? Nínive é a capital da Assíria, que alguns anos depois, mais precisamente no século 7 a.C., invadiu os territórios de Israel e levou a parte norte do território de Israel, deixando só Judá. Então, esse povo que já tinha uma história famosa desde a antiguidade, lá da Assíria, dos caldeus, daquilo que iria se chamar Babilônia mais na frente, era um povo muito maldoso e ao mesmo tempo muito poderoso, eles não prestavam. Por isso a pirraça do profeta, na hora que Deus vai convidá-lo para poder pregar aquele povo, Deus olhou para a cidade de Nínive, a capital da Assíria, que diz o livro que tinha cerca de 120 mil pessoas nessa cidade, e Deus olhou para eles e independentemente das questões ideológicas, Deus olhou assim, não, esse povo é assim porque eles não conhecem a mensagem que Israel, por exemplo, conhece. Né? Nós olhamos uns para os outros, percebendo muitas falhas uns dos outros. O ser humano é muito difícil. Mas quando a gente fala que o ser humano é muito difícil, geralmente a gente está se excluindo. Mas na verdade, todos nós somos difíceis. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Ninguém tem chance. Aí Deus olhou para os seres humanos de Israel, cheio de profeta, incluindo o profeta Jonas, no meio de um período próspero da época do rei Jeroboão II. E olhou para os assírios, que herdaram uma riqueza, uma ditadura, uma malvadeza de muitas gerações. Olhou para os dois povos e falou assim, esse povo é assim, apesar de eu estar no meio deles, historicamente falando. E aquele povo lá é maldoso porque aprendeu a arte da guerra sem muita instrução minha. Eu quero salvar esse povo. Após que se eles ouvissem a mensagem que Israel ouve todo dia, eles se arrependeriam. E Deus estava certo na sua aposta, porque o Jonas, com toda a raiva do mundo que ele foi pregar, foi fácil pregar para aquele povo, porque a raiva dele o Jonas já tinha. E aí ele prega com toda a raiva, o povo ficou chocado, disse que o rei de Nínive botou a cidade inteira de jejum, incluindo os animais, e ninguém come até Deus nos acudir. E aí Deus teve misericórdia da cidade. É interessante que, mesmo que a história pareça fantasiosa, os dados históricos mostram que no século 8 a.C., houve uma série de pragas na cidade de Nínive, na capital da Assíria, né? E isso deixou as pessoas muito propensas a ouvir uma mensagem de fora, assim, o que está acontecendo com a gente? E aí o Jonas chega com essa mensagem cheia de ódio, e mesmo a mensagem cheia de ódio faz o povo falar assim, então é por isso que a gente está vivendo essa desgraça. Então eles até se arrependeram facilmente, porque antes da mensagem do profeta já tinha mensagens do meio ambiente, já tinha mensagens para aquele público que estava ali. Nínive historicamente não se converteu. A gente vai ver em outros livros proféticos que a cidade acabou sendo destruída. O que acabou aí sobrando, sei lá, do Império Assírio é alguma coisa ali entre Irã e Iraque, né? Mas
Deus tem um compromisso com pessoas que estão em determinado momento histórico e que ouviriam a sua mensagem de salvação. Porque se Deus teve compromisso com Israel e com o próprio profeta Jonas, que era uma dureza de coração, por que ele não teria compromisso com o resto do planeta? Aliás, todo povo ou toda pessoa que se sente escolhida por Deus tem de ter diante de si esse paradoxo. Eu sou escolhido por Deus exatamente por ser a mesma pateticidade que eu acho que os outros são. Eu tive a vantagem de receber uma mensagem, mas essa mensagem já inclui essa responsabilidade diária de eu saber que quanto mais eu prego, mais eu preciso me enxergar, porque eu sou tão patético quanto os outros que eu acho que são. Aí, na medida que você vai deixando de achar as outras pessoas patéticas, você vai se tornando de fato um profeta transformado, humilde, regenerado. Mas geralmente a gente faz o contrário, né? O Senhor me chamou para ser profeta das nações. Aí a pessoa nunca mais se enxerga. Era o Jonas. Deus o convida para pregar a Nínive. E você vê muito uma questão até ideológica, né? Era a mesma coisa de Deus chamar o Guilherme Boulos para pregar o evangelho para o Jair Bolsonaro. O Boulos ia, mas ele ia fugir. É engraçado as reações de Jonas com Deus, porque ele era profeta mesmo. E em 2 Reis capítulo 14 vai dizer que na época do rei Jeroboão II, o Jonas fez uma oração e Deus prosperou a cidade em função do que o Jonas tinha feito. Só que o que Deus pede para Jonas fazer ali é uma coisa que a gente não gosta de fazer, que é isso mesmo. É eu ficar nas redes sociais toda semana denunciando aquela família de nepotistas políticos que se enriqueceram, e Deus fala assim, olha, mas eu tenho uma coisinha para você na sua existência. Você vai pegar o ônibus, vai lá no Rio de Janeiro ou em Brasília, na casa desse pessoal, e você vai fazer uma oração por eles. Você tem aí um pastor Lucinho que ora com o Bolsonaro em fotos para aparecer, porque tudo aquilo ali é marketing. Eu estou dizendo é de alguém que é totalmente o oposto dessa família e que recebe de Deus a missão de orar por essa família, né? Ou a mesma coisa de uma pessoa humanitária, ecológica, que quer cuidar da natureza, que quer acabar com as desigualdades sociais, e Deus fala, olha, mas eu quero que você dê uma assistência espiritual ao dono da Riachuelo. Assim, deve ser Satanás que está falando comigo, né? Então Jonas não falou que era Satanás que estava falando com ele, mas ele comprou uma passagem para Tarsis, que era, se Nínive era a leste, Tarsis era a oeste. Ele foi para o extremo oposto de onde Deus tinha mandado ele. E nesse meio do caminho, acontece essa história toda que a gente já ouviu falar. Não vou ficar aqui repetindo essa história, o livro é bem pequenininho, só tem 4 capítulos, dá para a gente ler. O que eu quero aqui enfatizar são esses 2 momentos que a gente vê no livro e com o qual a gente por vezes se identifica, né? Eu já vivi o suficiente para ver que a gente consegue ser até pior do que Jonas. Porque Jonas, ele ora no livro. Quando que ele vai orar? Depois que o peixe o engole e ele está dentro da barriga do peixe. Mas antes de falar da oração de Jonas, a gente tem um problema aí histórico, até ideológico, que é assim. Gente, você acredita mesmo nessas histórias? Olha, a gente, para crer nessa história, tem só o testemunho histórico de Jesus. Deus em pessoa esteve aqui na terra, e lá em Mateus capítulo 12, ali, entre o versículo 38 a 40, as autoridades judaicas falam para Jesus assim, nos dê um sinal aí, quer dizer, mostre as suas credenciais, dá uma provadinha para a gente que você é Deus. Aí Jesus responde para eles, uma geração incrédula e perversa não vai receber outro sinal, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre da terra. Esse é o sinal que eu vou dar para vocês. Eles não entenderam nada, né? E essa própria frase de Jesus nos dá um dado interessante. Que, embora a gente tenha aí no capítulo 2 registrado a oração de Jonas, na verdade o que aconteceu é que o Jonas morreu, né? Eu poderia citar alguns, porque de fato ninguém que vai ser engolido por um peixe vai ficar vivo lá dentro 3 dias e 3 noites, morreu. E é disso que Jesus estava falando, olha,
Deus ressuscitou o profeta para pregar um povo que ele queria que pregasse. Deus tinha uma determinação de salvar um povo, nem que para isso ele tivesse que matar e voltar um profeta. Do mesmo jeito, vocês é que não querem ouvir a minha mensagem, mas nem que para isso Deus tem que me matar e me tirar da terra de novo em 3 dias, ele vai fazer esse milagre de ressuscitar. Então, de fato, a gente faz a leitura romântica da história, que Jonas ficou lá com uma escrivaninha cheia de algas, cheia de baba de peixe, orando, ou seja, ele morreu. Aí, mas como que uma pessoa morta pode orar? Aí a gente sempre chega nesse limiar do que é ser vivo, do que é pessoa, do que é estar morto, né? E assim como eu não preciso dizer que todo embrião é uma pessoa, eu também não preciso dizer que toda pessoa que morreu está morta, né? Ainda mais se tratando de situações especiais como essa de Jonas. Deus queria salvar um povo poderoso, era poderoso na maldade, mas estava com um poder imenso de arrependimento. O profeta não quis pregar esse povo. O profeta era patético, porque quando era para profetizar para o Jeroboão, que enchia o bucho dele, ele profetizava com muita alegria. Quando foi para pregar cheio de raiva para aquele povo, ele pregou com muita energia. Mas ele era um profeta que peitou Deus. Aliás, tem um trecho no livro de Jonas que mostra isso, que ele reconheceu o seu pecado. Lá no versículo, capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, Jonas 2:7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, e no teu santo templo. Ele chamou o lugar onde ele estava, já indicando que ele estava assim, no limite entre a vida e a eternidade. Ele falou, a minha oração subiu a Deus quando eu já estava passando dessa para melhor, o seu santo templo. E aí ele chega à conclusão, os que se entregam à idolatria vã, abominam aquele que lhes é misericordioso, abandonam, né, aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Essa foi a oração que Jonas fez de lá de dentro do estômago do peixe, morto. Morto no sentido humano. Ele foi levado a uma outra dimensão. Basta você ir à internet e digitar EQM, ou experiências de quase morte. E na verdade as pessoas dadas como clinicamente mortas, elas voltam desse lugar onde Jonas esteve, contando muitas histórias, mas eu posso contar um caso famoso e ao mesmo tempo bizarro e ao mesmo tempo divino que aconteceu no Brasil, da pastora Lana Roder, que eu acho que você estava na Nova Vida quando ela foi dar um testemunho lá, em 2001. 2001 para 2002, uma pastora que era conhecida como ex-homossexual foi dar um testemunho na igreja. Aí o testemunho dela resumido ela era Maria Macho, aí ela aceitou Jesus, e como prova de que ela tinha aceitado Jesus, em uma semana ela conheceu o marido dela e casou, e acho que no dia que ela foi dar testemunho ela estava buchudinha já, estava grávida do menino, né? E aquele testemunho que durou quase 2 horas, cada palavra que ela falava me entristecia, porque eu ficava assim, meu Deus, que coisa mais trágica, uma pessoa fica contando testemunho de uma coisa que eu estou vendo que ela não é. E num dia ela deu esse testemunho, no outro dia ela pregou uma mensagem maravilhosa. Eu fiquei pensando, por que essa mulher tem que viver dando esse testemunho, sendo que ela tem essa mensagem aí para pregar? Aí em 2013 estourou uma bomba aos olhos dos evangélicos, mas aos olhos de Deus era só ela se regenerando, se autenticando, que ela resolve assumir que estava se relacionando com uma outra colega dela cristã, e hoje elas têm uma igreja em São Paulo chamada Igreja, acho que é a Assembleia de Deus Cidade de Refúgio, ou é só Cidade de Refúgio, onde, porque ela se assumiu publicamente quem ela acaba que a maioria das pessoas se sentem incluídas naquela igreja, mas ela deixa bem claro na entrevista, aqui não é igreja de gay, aqui é uma igreja. Agora, essas pessoas estão vindo porque elas se sentem amparadas aqui, mas eu não abri igreja gay. Eu chamei Cidade de Refúgio porque quando eu encontrei com Deus na morte, e aí ela conta essa experiência, tem uma entrevista dela na internet que ela conta isso, uma jornalista, que ela sofreu um acidente e ela morreu no meio do acidente. Só que ela não sabia que ela estava morta. Ela teve um encontro com Deus porque ela não queria mais pregar, né?
já que ficou esteticamente feio, ela tem que admitir a homossexualidade dela, aquela coisa toda. E aí ela falou que ela se viu num lugar com Deus, assim, e falando com Deus assim, olha, o que Deus falou com ela é que ele estava recolhendo a vida dela, mas não era isso que ele queria fazer. Ele queria que ela pregasse a palavra que ele confiou a ela. Ela falou com ele, então tá bom, eu volto e vou pregar a tua palavra, custe-me o que me custar. E aí ela fala que quando ela diz isso, ela volta e ela está lá toda entubada, né? E ela falou assim, agora eu já sei que eu vou sair daqui, Deus vai me tirar daqui. Ela está totalmente recuperada e veja só como é que Deus não tem nenhum problema, né? Deus não é LGBT-fóbico, porque ele ressuscita a mulher que disse para ele em morte que ela iria voltar e iria se assumir. E ia tocar a vida dela, independente das pessoas entenderem ou não. Aliás, quem escapa da morte, volta com tudo. Né? Então essa, entre muitas outras histórias, coadunam-se, né, com essa história de Jonas, de que de fato ele esteve lá no limiar entre a vida e a morte durante 3 dias e 3 noites, e ali entre a biologia e a eternidade ele clamou ao Senhor. Quando ele voltou, ele deve ter escrevido essa oração. A gente tem dificuldade de mas como é que o cara lembrou tudo que ele falou? A gente esquece que esses profetas todos que escreveram essas memórias, eles são de uma época que não existia celular, não existia televisão, não existia telegrama, não existia máquinas de datilografia, não existia nada que contivesse a informação. Então o nosso cérebro ele era muito mais habilitado a armazenar informações. Nosso computador funcionava melhor. Né? E eles faziam isso até de maneira musical. Se você for pegar os originais do livro da Bíblia, quase todos parecendo música de rap. Porque para eles memorizarem, eles rimavam para lembrar da história. Por isso que a oração, inclusive, está em versos. Né? Então ele ora ao Senhor, mas para decorar essa oração, ele faz isso em forma de poesia. Essa era a maneira deles salvarem eram os seus aplicativos, né? Para salvar as suas produções. Então, ele decorou essa oração, alguém ali, todo profeta tinha o seu secretário, eu duvido muito que o Jonas tenha escrevido esse livro, isso é uma biografia, mas alguém que eu acompanhava, até porque eu acho que ele teria muita vergonha de contar essa historinha, né? Na verdade, alguém de perto dele falou, não, isso tem que ficar registrado. Mas eu acho pouco provável que alguém iria, se fosse ele mesmo, ele iria falar isso em primeira pessoa. Gente, eu já dei muita mancada na vida, eu desejei a morte de um povo, fiquei com dó da plantinha para não ver um povo sendo salvo, mas isso está em terceira pessoa porque alguém muito de perto dele contou essa história. E não interessa como é que isso foi feito. O importante são esses 2 momentos do livro de Jonas. Primeiro que ele vai orar, depois que ele está de cara com a morte. Aí ele ora ao Senhor. Eu estava dizendo que eu descobri que a gente viveu para descobrir que tem pessoas que não oram nem na hora da morte, né? Porque o Evangelho é essa coisa estranha, né? Deus falando a um povo através de um cara que nem queria saber da salvação. Isso nos deveria deixar muito humildes, né? Que missão é essa que Deus nos entregou? Porque a gente por vezes é tão sem amor, é tão sem afeto, é tão desajeitado, né? Ou às vezes é muito estrategista. Bom, deixa eu ver o que eu vou ganhar com isso. Se Deus me deu o dom de curar, eu tenho que saber fazer fortuna com isso. Se Deus me deu uma habilidade de contar muitas histórias, eu conto história, ganho a multidão, me candidato a político, amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Né? Então a gente é o tempo todo essa falta de amor que precisa se enxergar diante de Deus. Mas às vezes a gente só descobre isso entre a vida e a morte. A segunda oração mostra que mesmo depois do cara tendo se encontrado com a morte, ele cumpre a missão que ele recebeu de Deus, que era pregar. Diz que ele caminhou pela cidade durante um dia, falando dos juízos de Deus que ia cair sobre a cidade. Foi falando, né? Naquela época, os profetas transeuntes, eles eram ouvidos. Não é aquela coisa patética que acontece na Praça 7, que ela chama a mulher que vai trabalhar de prostituta safada sem vergonha, naquilo ali. Mas era uma coisa cultural. Do mesmo jeito que hoje você vai num congresso ouvir alguém falando,
as pessoas ouviam quem estavam falando de maneira, com algum aparato, com alguma aparência de ser profeta do Senhor, as pessoas ouviam o que ele estava falando e ele conseguiu mexer com a cidade. Mas depois disso, quando o trabalho dele dá certo, ele fica com raiva e vai reclamar de Deus. Agora, até na reclamação que ele faz a Deus, ele está pregando, né? Porque o que ele vai dizer para Deus? Quando ele vê que a cidade se converteu. Ele diz no capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra? Ou seja, está dizendo, eu falei para o Senhor, lá quando o Senhor me chamou lá atrás, ó, antes do peixe me vomitar, eu falei para o Senhor, o que eu falei para o Senhor? Eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Essa oração de Jonas, que mostra um pouquinho mais da natureza dele e da nossa, também mostra o caráter de Deus, né? Porque você pode resumir o livro de Jonas nesse versículo. Quem é Deus? Deus é esse Deus que a gente aprendeu a divulgar, que é um Deus zeloso de boas obras, fogo consumidor, mas o Jonas sabia quem era Deus, porque ele sabia sobretudo quem era Deus para ele. Se todo mundo aqui for honesto e parar para pensar nas suas histórias pessoais, Deus é bom demais, gente. Deus é muito bom. Ele é isso que o Jonas escreveu, assaz benigno, ou seja, é o cara insistentemente benigno. Benigno não é uma pessoa bondosa. Benigno é uma pessoa que gosta de fazer bondade com carinho. É a Sônia com a Kézia, né? Existe uma pessoa entre nós que às vezes está muito mal-humorada, mas a benignidade da mãe dela é assim: toma coice e volta com agrado. Toma coice e volta com música. Toma coice e volta com chechelice. E assim é Deus. Deus, cuide de mamãe. Ah, vem cá na mamãe. Vocês têm que ver onde eu gravo. Aí a gente, Deus fala assim: eu sou assim com vocês, bando de cabeça dura. Assaz benigno, tardio em irar-se. A ira é uma coisa que vocês fabricam. Porque eu estou com pressa de irar, não. Quem gosta de justiça é eleitor dessa pessoa aí que vai ser eleita no Brasil. Deus não gosta desse negócio, não. Deus, ele é tardio em irar-se, cheio de misericórdia, porque ele fala assim: não presta. Como que não presta? Fui eu que fiz. Deixa eu pensar mais 1000 vezes antes de eu fazer alguma coisa. Deus fica nesse ensaio e erro com a gente o tempo todo, no nível individual e no nível coletivo. A gente fica assim, o ateu moralista fala assim: que Deus que existe? Como que Deus existe e deixa essas coisas todas acontecerem? Porque ele é desculpe com todo respeito a quem pensa assim, mas fala uma linguagem bem técnica, é o ateu idiota. O que é o ateu idiota? É aquele cara que pensa só no que ele está vendo, no que ele está sentindo. O que é que a gente vê? Maldade no mundo, fome, milhões de crianças morrendo, e a gente pergunta, olhando para isso: que Deus que existe o quê? Aí o Jonas sabia de uma outra coisa. Não, isso é o que você está vendo no seu idioleto, na sua idiotice, na sua idiosincrasia, porque você só pensa no que você sente. E é comum a gente só pensar no que a gente sente. Mas o convite de Deus para todo aquele que se sente servo dele é chegar nesse ponto que o Jonas chegou. Eu sei quem o Senhor é. E que para cada 3 milhões de crianças que eu acho que estão morrendo, existem outras 10 milhões que estão sendo salvas, e até essas que eu acho que estão morrendo, estão escapando. Como é que a misericórdia de Deus se manifesta? Apesar do seu foco estar na maldade, a misericórdia de Deus se manifesta deixando esse monte de imbecil terem chance de ter poder, que eles podem se converter no exercício do poder. Foi o que Deus fez com Jonas. Por que Deus não secou logo Jonas e não levantou outra pessoa? Porque tinha Nínive para salvar, mas tinha Jonas também para ser salvo. Meu filho, você vai para o fundo do peixe, vai ver a cara da morte. Não vai ser transformado fácil, não. Isso é muito difícil, meu filho.
Porque para cada fracasso seu vira um sucesso. Porque ele prega com ódio, a cidade é salva. Né? Mas o pior de tudo é você ficar com raiva de eu estar salvando os outros, que são tão perdidos quanto você. O ser humano tem um defeito de fabricação, né? Que um outro grupo moralista vai dizer, ah, Deus já fez uma coisa perdida. Deus não fez nada perdido, Deus nos fez com liberdade. E fazer seres pensantes, fazer seres livres, é correr esse risco de que esses seres pensantes não gostem de Deus. Mas como nós somos feitura dele, como nós somos criação dele, ele continua sendo assaz benigno, tardio em graça, cheio de misericórdia. E aí vai nos dando a chance que é preciso a vida inteira, ainda que essas chances venham com linguagens catastróficas. Porque o cara tinha consciência dele mesmo, né? Gente, eu sei o que está acontecendo aqui nesse navio. Esse barco, né? Vai afundar por minha causa. Porque eu sou servo do Senhor e eu não estou cumprindo uma coisa que Ele mandou. Me jogue no mar. E aquela coisa terrível que acontece muito entre o ser humano e Deus, né? O cara queria morrer. Né? O cara queria morrer. Porque quando ele pede para ser jogado no mar, ele está assim, eu resolvo ver desses caras e o meu também. Porque para mim é que eu não vou. Eu vou para o fundo do mar. Vai, você vai para o fundo do mar. Vai morrer. Mas pode ter certeza, você vai voltar para pregar, bicho. É isso que a gente precisa compreender, que as linguagens de Deus, às vezes elas são graves, gritantes como a nossa dureza, mas ainda por esse meio ele está sendo assaz benigno, tardio em graça, cheio de misericórdia e até de sarcasmo, né? Porque Deus faz isso mesmo, faz uma planta crescer num dia e morrer num outro, para dar uma mensagem para um profeta otário que conheceu a ele de perto e fingiu que não conheceu. Às vezes essa misericórdia de Deus vem através de uma enfermidade mortal. Às vezes vem até através de uma existência. Eu já vivi para conhecer pessoas e saber do que Jesus estava falando, né? Quando Jesus fala assim, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Atualmente eu conheço uma pessoa que é publicana, que é prostituta, que é toda desarranjada, que é toda arrebentada, que é dura, que a gente corre dela. Eu tenho duas certezas acerca dessa pessoa. Ela é irremediável e ela é de Deus. De Deus. Aí ela fica naquele limiar entre a loucura e a racionalidade e a voz de Deus no meio. Deus fala com ela. Aí ela tenta 300 e não sei quantos suicídios e não consegue se matar. E quanto mais Deus se revela, mais vai ficando serpentosa, mais vai dando rasteira em todo mundo, mais vai sobrevivendo. E é tão fraca quando alguma coisa lhe visita, mas é tão forte para fazer as coisas valerem de acordo com a vontade dela. Aí você olha para a pessoa, puxa, eu tenho duas convicções acerca dessa pessoa. O ser humano horrorosamente difícil. E não sei por que Deus é apaixonado por esse ser humano. Aí você consegue entender por que Jesus disse que muitos nos precedem no reino de Deus. E isso não é um convite para que a gente se torne seres desembestados vida fora para ser admirado por Deus. Não é isso. Não é Deus que nos fez para a desgraça. É Deus que vai nos fazendo, embora a gente todo dia escolha a desgraça. Mas quando Deus tem esse amor determinado, assaz benigno, tardio em graça, todos nos encontraremos com Deus. E ele só fica torcendo que não seja por essa linguagem. Mas se for, ele tem medo de salvar, não? Porque a descrição é tão bonita que eu preciso ler o texto todo, quando ele vai dizer tardio em graça, grande em benignidade e que te arrependes do mal. É até injusto dizer para Deus, essa é a percepção humana, que Deus se arrepende do mal, né? Primeiro que Deus nunca pratica mal. Nós podemos perceber algumas coisas que Deus faz como maldades. Mas como Deus é amor, Ele não ama. Ele não tem amor. Ele é amor. Ou seja, o maior mau humor de Deus, digamos assim, ou o ato mais esquisito de Deus, é puro amor. Só vai gerar amor, só vai resultar em amor. Por mais escandalosos que os próprios mensageiros de Deus fiquem com os atos dele, porque o que tem de crente com medo de que o inferno seja alguma coisa temporal, crente é igual Jonas. Eu preguei que eles iam morrer.
em 40 dias? Eles não vão morrer mais, não? Não, Jonas, por quê? Eles iam morrer em 40 dias se eles não se arrependessem, Jonas. Eles se arrependeram, não vão morrer. É simples. Né? Para quem acredita que bandido bom é bandido morto, Deus não acredita. Deus acredita que bandido bom é bandido arrependido. Porque para Deus, bandido se arrepende. Para Deus, você chega com um bandido e fala assim: meu filho, amanhã tu vai morrer. Dá um jeito na sua vida. Mas aí o bandido dá um jeito na vida dele hoje. E Deus fala assim: não, vem para cá. Eu não sou Deus para aplicar essas políticas, mas eu tenho que entender que andando com esse Deus que acredita na recuperação do bandido, que acredita na recuperação de um povo, que, olha, historicamente falando, não se recuperou, não. Nínive virou o demônio histórico. Mas aqueles 120 mil pessoas, aquelas 120 mil pessoas, que eram muito mais, né? Quando fala 120 mil homens, está se referindo aos homens que eram contados nas estatísticas da humanidade. Mas você coloca mulheres, idosos, crianças, escravos, muito mais. Aquelas mais de 120 mil pessoas, daquele momento histórico de Jonas, ouviram a mensagem e se arrependeram. Ainda que, tem isso, a pessoa se arrepende e fala assim: ué, passou 40 dias, Deus não matou ninguém, não. Bora pra farra? Ainda tem isso, né? Aí o convite de Deus pra gente é: filho, por que você está pensando no futuro? Você pregou, a sua pregação deu certo. O resto é comigo, porque você é um pregador. O pregador não tem poder sobre a eternidade pertence a mim. Então a gente precisa ter em mente essas dinâmicas do amor de Deus, essas dinâmicas da graça de Deus, essas dinâmicas até jocosas, engraçadas, sarcásticas, e não perder o humor mesmo. Porque um dos aspectos mais lindos do amor de Deus é o humor dele, que ele zomba. Daí aquela canção que a gente gosta, né? Deus zomba dos seus inimigos, que na verdade, em última análise, Deus nem tem inimigo. Ele zomba do inimigo porque o inimigo acha que Deus é o inimigo dele. Né? E quando Deus zomba de um inimigo é porque Deus está usando a linguagem que o inimigo entende, que é a da zombaria. Zombando, ele está salvando o inimigo. Então, o convite deste pequeno livro, deste pequeno texto e dessa biografia do profeta Trapalhão, é isso. A gente precisa tomar cuidado com as nossas convicções. Devemos ter convicções. Agora, quando a sua convicção vai virando objeto de ódio em relação àquilo que é diferente de você, cuidado, que Deus adora ser trator na vida de quem age assim. E é bom que ele seja. O ruim é quando Deus deixa o crente ficar arrogante, ficar militarista, ficar moralista sobre a vida dos outros, e essa pessoa nunca ouve nada de Deus. Bem-aventurado todos aqueles que são atropelados pelo amor do Eterno. Vão reclamar, vão dar de cara com a morte, vão praguejar. E o livro também está escrito, o Jonas deve ter xingado, né? O Jonas, dentro do peixe. Se Pedro, para dizer que não andou com Jesus, praguejou, andei com Jesus, né? Palavrões ele falou, que não vão aparecer no texto bíblico, que é um texto solene, está educadinho, mas ele praguejou, xingou palavrão de judeu, né? Xingou um palavrão em hebraico, aramaico, ramachachaiachachaiaia. Imagina o Jonas, mas que bosta é essa que eu tenho que pregar para esse povo? Aí quando ele viu que a morte era o limite dele, ele, ai Senhor, estou no teu templo. Você vê que a barriga do peixe virou templo, né? A morte virou templo. Ele usa 2 vezes a expressão templo na oração dele. Eu era idólatra e de repente encontrei com Deus o seu templo. A existência é templo de Deus quando a gente tem um coração muito duro. É a chance que Deus te dá de se reconciliar com os seus inimigos, que nem são seus inimigos, é só pessoas vendo a mesma realidade de um ângulo diferente, de uma cova diferente, porque todos nós estamos em alguma cova existencial. Então, que a gente tenha essa coisa da criança mesmo, essa abertura para o que é novo. Olha,
Mais uma vez eu fui surpreendido pela vida. Mais uma vez eu fui surpreendido pela existência. Mais uma vez eu estou aprendendo. Mesmo que seja em meio à pirraça de criança. Tenho certeza que o seu filho, depois da pirraça que ele faz com você, ele tem uma certeza de várias outras que ele pode ter, mas uma prevalece. Ele sabe que a mãe dele é gente boa. Você sabe que eu sou mente boa, né? Deus queria que a gente fizesse assim com ele. Fica aí falando mal de mim, vocês têm que me conhecer. E às vezes a única maneira que você tem de me conhecer é ir pregando para um povo que faz tudo o que você condena. Aí você vai me conhecer. E vai se conhecer também, porque quando você pega Nínive, uma população que não tinha nada de informação de Deus, do Deus de Israel, né? E um Jonas que tinha toda a informação, ele fala, eu sabia que o Senhor é assim, eu sabia. E o cara confessando o próprio egoísmo, né? Eu sabia que o Senhor era assim, e eu não queria que o Senhor fosse assim com esse povo, por isso que eu nem queria pregar. Você domestica Deus? Não, não. Eu paguei um preço por estar aqui. Eu não admito que Deus vai salvar aquela quenga. Não. Eu não aceito isso não. Aquela pilha, aquela pouca vergonha. Deus vai salvar aqui nada. E eu estou pagando um preço aqui, ó. Hora no rabo. E Deus vai salvar aquela pouca vergonha na hora da morte. Ah, eu preciso ser crente, ué. É o que a gente fala. É os Jonas brotando daí. Eu estou assim, chora mais. Chora mais aí. Vai plantar batata. Enfim, eu acho que não preciso dizer mais nada aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa palavrinha pequenininha que só serve para este momentinho, para essas vidinhas que estão aqui nesta noitinha. Mas se a gente entender isso, uma gravidade com a qual precisamos compreender, é fato que o Senhor vai economizar muitas energias conosco e vai nos jogar para o alto, jogar para cima, porque uma coisa a gente também precisa compreender. Nós não precisamos ficar brigando com o Senhor, nós precisamos estar totalmente abertos ao teu amor, para que, ao invés de a gente ter uma historinha para contar de que foi engolido por um peixe, a gente tem outra história para contar de que estivemos com o Senhor conversando com Moisés e Elias. Essa história é mais interessante. Mas parece que a gente gosta da teimosia. Nesse sentido, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pedimos ao Senhor a graça e a alegria de nos encontrarmos contigo todo dia. Porque, por mais absurdo que isso possa parecer até para a religião, para a ciência nem se diz, mas é fato que o Senhor tem muita vontade de ter um contato bem pessoal com muita gente aqui. É um fato que o Senhor tem vontade de conversar e a pessoa saber que não se trata de loucura. É fato que o Senhor nos chamou. Perdoa-nos, ó Pai, porque os nossos corações, por vezes, são muito mais teimosos do que receptivos ao Teu nome. Mas que o Senhor nos abençoe. Que essas palavras por aqui faladas de maneira, por vezes, apressada ou cansativas, elas possam, de fato, se multiplicar e chegar à profundidade da alma de cada um de nós, de cada um daquele que ouvir esta mensagem por algum outro meio. Eu te peço, ó Pai, que nós sejamos a personificação da Tua assaz benignidade, da Tua bondade, da Tua capacidade de ser tardio em se irar, e da Tua misericórdia infinita, que nós sejamos a personificação disto, sobretudo sendo humilde todo dia em reconhecer que o Senhor nos aceitou com todas as ruindades que temos. Não nos deixe nos tornar mau caráter por causa disso, pelo contrário, faz-nos todo dia arrependermos e reconhecermos que muitas prostitutas, muitos publicanos, muita gente que não presta, já nos precedem no reino de Deus, até porque de repente não tiveram a chance que temos de receber essa visitação do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, Tu que és o nosso Deus,
Tu que és o Deus de todos, Tu que és o Pai nosso. Fica conosco e enche-nos dessas Tuas verdades, no nome de Jesus. Amém.